Salve, salve futuros universitários do estado do Pará. Eu sou o professor Lesbão Duarte, de Geografia, e estou aqui para mais uma vez no projeto Universidade para Todos, agora na versão online, te ajudar a entrar na universidade. O professor Alfredo Costa, que já conduz, já coordena esse projeto há mais de 20 anos, já ajudou milhares e milhares de pessoas, de jovens, a entrar na universidade e transformar as suas vidas e as das suas famílias. E agora chegou a sua vez, tá? Não esqueça, tá? Curta esse vídeo, se você gostar, curta esse vídeo, comente, compartilhe com mais amigos, no seu grupo da escola, grupo de WhatsApp, tá? Para fortalecer o projeto e ajudar mais gente a transformar a sua vida através da educação. Tranquilo? Vamos a mais um tópico do assunto espaço agrário, assunto, tá certo, de grande relevância nas edições do Enem. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a Revolução Verde, tá? Eu te garanto que na prova do primeiro final de semana de novembro agora, tá? A chance é muito grande de você encontrar item ou itens relacionados a espaço agrário e envolvendo a chamada Revolução Verde, tá? Primeiro ponto importante é a gente saber contextualizar a chamada Revolução Verde. Cronologicamente falando, a Revolução Verde ela começou a ser implantada ali da metade do século XX para cá, tá? Cronologicamente, tá certo? Lembra ali que metade do século XX a gente tem ali o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né? Estou citando isso porque é muito comum relacionar com o fim pós, né, Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é esse contexto que começa a se implantar a chamada Revolução Verde. Ora, o contexto cronológico é esse, mas o que acontecia naquele momento? Qual conjuntura motivou a chamada Revolução Verde? A conjuntura era uma conjuntura de um grande, um rápido, um intenso, um extraordinário crescimento populacional, particularmente que ocorria nos países subdesenvolvidos. Lembra que do começo para meados do século XX, a Revolução Industrial, ela chega nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos, melhor dizendo. Lembra disso? E ela traz consigo a chamada Revolução Médico-Sanitária, avanços no campo da medicina, avanço no campo de saneamento básico. Isso faz com que a taxa de mortalidade caia abruptamente. Então a gente vai ter, num certo momento, uma manutenção da alta taxa de natalidade associado a uma queda abrupta, rápida, na taxa de mortalidade. O resultado disso, grande crescimento populacional. Lembra que lá atrás, no século XVIII para o século XIX, Thomas Malthus, na teoria malthusiana, dizia que a produção de alimentos não era capaz de acompanhar o rápido crescimento populacional. Nesse contexto, vai surgir a teoria neomalthusiana. E diferente de Malthus, nesse quesito pelo menos, os neomalthusianos vão admitir que a produção de alimentos é sim capaz de acompanhar o rápido crescimento populacional. Mas como? Como é possível? Fazendo a Revolução Verde, implantando a Revolução Verde. Em poucas palavras, o que vai ser a Revolução Verde? Um conjunto de modernização, um conjunto de mecanização do campo, mecanização da agricultura, mecanização da agropecuária, é a introdução, tá aqui, ó, vou detalhar para vocês, tá? É a introdução de novas máquinas, novos equipamentos na produção agropecuária, é a introdução de novas técnicas de cultivo, técnicas inovadoras, é a introdução de novos insumos. O que você entende por insumos? São produtos utilizados na agricultura, na agropecuária, né? São adubos, são fertilizantes, são herbicidas, pesticidas, inseticidas, né? São defensivos agrícolas, são determinados produtos que não existiam ainda na agropecuária da parte periférica do mundo. No mundo desenvolvido, sim, já existia, mas a parte periférica do mundo praticamente inexistia. Associada a isso, vamos ter também a introdução de pesquisa científica aplicada no campo. É a biotecnologia, é a engenharia genética, é a alteração genética dos produtos, dos vegetais, né? É a seleção de sementes, são os organismos geneticamente modificados. É daí que vai surgir, inclusive, né, a transgenia mais recentemente. Os transgênicos são resultado de quê? De avanços biotecnológicos. Tudo isso e muito mais vai fazer parte desse conjunto de modernização que a gente vai chamar de Revolução Verde. Mas tudo isso para quê? Qual ou quais os objetivos da Revolução Verde? Ora, a Revolução Verde tinha o objetivo de aumentar a produção de alimentos. Aumentar a produção de alimentos para quê? Para que a produção de alimentos, olha aqui, ó, acompanhasse esse rápido ritmo de crescimento populacional.
Para quê? Para não deixar faltar alimentos. Ou seja, o aumento da produção de alimentos tinha, em última análise, em tese, o objetivo de combater a fome. Tá? Veja que eu coloquei preocupado aqui com o teu entendimento, preocupado com, de repente, alguém ver essa aula, ver esse slide depois e interpretar de maneira errada. Eu coloquei aí teoria. Em teoria, em tese, a Revolução Verde tinha o objetivo de combater a fome. Ora, quem já estudou esse assunto vai relembrar agora, tá? Que a Revolução Verde não só não resolveu o problema da fome, como fez foi aumentar não só a fome, como diversos outros problemas sociais, econômicos e ambientais, tá? Ora, de maneira geral, por que a Revolução Verde não combateu a fome? Apesar de ter aumentado a produção de alimentos, não negue, tá? Não negue. A Revolução Verde aumentou como nunca a produção agrícola, a produção da pecuária, a produção da agropecuária em nível mundial. Então, o primeiro objetivo, eu diria que foi alcançado, foi aumentar a produção, aumentou e aumentou muito. Mas por que não combateu a fome? Porque já sabemos há muito tempo, tá? Que o problema da fome não é a quantidade de alimentos produzidos. É fato sabido por todos que o problema da fome não é o quantitativo de alimentos, mas sim o acesso aos alimentos. É sabido por todos que o Brasil produz alimento suficiente para alimentar toda a população brasileira, mas tem milhões de pessoas que ainda passam fome cotidianamente. A produção da agropecuária mundial é suficiente para atender toda a população mundial, mas segundo a FAO, que é um órgão ligado à ONU, tem quase 800 milhões de pessoas que passam fome cotidianamente, no mundo em que tem alimentos para todos, mas nem todos têm acesso aos alimentos. Então o problema não é o quantitativo de alimentos, mas sim o acesso aos alimentos, porque algumas barreiras, vão terminar restringindo o acesso aos alimentos, as desigualdades sociais, a falta de acesso à renda, a grande concentração da renda e outros mais. Mas isso a gente analisa daqui a pouco, tá certo? Em suma, isso foi a chamada Revolução Verde. Ora, o que geralmente aparece em itens do Enem ou em questões de provas de vestibulares sobre Revolução Verde é exatamente as implicações, ou seja, as consequências. Podemos listar uma série de consequências, algumas positivas, algumas nem tanto, algumas muito negativas sobre a Revolução Verde. Para fazer essa relação, acompanha comigo. Não dá para negar que a Revolução Verde ela ampliou a área cultivada em nível mundial, ampliou e ampliou muito. Porque devido a novas técnicas, novos adubos, novos corretivos agrícolas, novas técnicas de cultivo, outras áreas que antes não serviam para a agricultura puderam ser inseridas, Puderam ser, inseridas na área de cultivo, corrigindo a acidez do solo com a aplicação de calcário, como a calagem, por exemplo, corrigindo a falta, de fertilidade com a aplicação de nutrientes, de corretivos químicos, e assim por diante, tá? Resultado disso, aumentou a produção e a produtividade como nunca em todo o mundo, tá? O aumento da produção e o aumento da produtividade que eu já havia te falado foi público e notório. Aumentou e aumentou muito, além de baratear o custo de produção de alguns produtos. Não é muito interessante a gente produzir produtos a um preço mais baixo, tá? Mas veja que eu destaquei bem aqui, ó, alguns. Porque quais produtos vão ser produzidos a um custo mais baixo? Aqueles que vão ser produzidos com essa alta modernização da Revolução Verde. E em países como o Brasil, assim como na parte periférica do mundo como um todo, que tipo de produto é produzido de maneira altamente modernizada? São os produtos da agricultura familiar? O arroz, o feijão, a mandioca, a macaxeira, não é isso? Essa agricultura que abastece o mercado interno, é ela que é produzida de maneira mais modernizada? Claro que não. São as grandes lavouras comerciais, são as grandes monoculturas, tá certo? Voltada para a exportação. É a produção do agronegócio. Então é a soja, é o milho que vão ter o seu preço reduzido, mas a soja e o milho não é o que mais atende à demanda do mercado interno. São produtos que majoritariamente são o quê? Exportados. É esse um dos motivos que vai fazer com que o grande aumento da produção e a redução do custo de produção não necessariamente venha a combater a fome. Além disso, a Revolução Verde ainda aumentou a nossa dependência. Aumentou a dependência de países periféricos como o Brasil em relação aos países desenvolvidos. Como assim aumentou a dependência? Aumentou a dependência em vários sentidos. Aumentou a dependência tecnológica. Por quê? Você entendeu que a Revolução Verde consistiu em modernizar o campo?
Essa modernização, essa tecnologia era nossa? Não, não era nossa, tá? Nós importamos essa tecnologia, portanto, ficamos dependentes tecnologicamente, uma vez que quando a gente importa a tecnologia, a gente importa o produto, o resultado dela, e não a patente, o direito sobre aquela tecnologia. Então, aumentamos a nossa dependência tecnológica. Mas calma que vai piorar. Por quê? Nós tínhamos dinheiro para importar essa tecnologia? E convenhamos que tecnologia é caro. E quanto mais moderna ela é, mais cara ela é. Nós tínhamos dinheiro próprio para importar essa tecnologia? Não. Fizemos o quê? Pedimos dinheiro emprestado para os organismos financeiros internacionais, né, como o Banco Mundial, dentre outros, né, que são comandados, controlados majoritariamente pelos países desenvolvidos. Portanto, nós tivemos o aumento também da nossa dependência financeira, da nossa dependência de capital. Em outras palavras, aumentamos o nosso endividamento externo. E só para piorar um pouquinho mais, aumentou ainda mais a nossa dependência na balança comercial. Por quê? Porque a gente vai importar cada vez mais o quê? Tecnologia, e a gente vai exportar o quê? Commodities, produtos primários. Para quem não lembra, commodities são produtos primários que têm seu preço cotado no mercado internacional. São produtos primários que podem ter origem, né, vegetal, animal ou mineral, tá? Petróleo, por exemplo, é commodity, origem mineral. Carne bovina, por exemplo, é commodity, origem animal. Soja, por exemplo, é commodity, origem vegetal. Tranquilo? Então o Brasil vai se tornar um grande exportador de commodities, mas são produtos de baixo valor agregado. Então a gente vai importar tecnologia e exportar matéria-prima. A conta vai fechar? Não. Aliás, vai fechar, mas vai fechar negativa. A nossa balança comercial, ela vai ficar deficitária. E para não ficar deficitária, a gente vai ter que desesperadamente exportar, exportar, exportar mais commodities. Ampliar, ampliar, ampliar a área cultivada de soja, de milho, de cana-de-açúcar, dessas lavouras comerciais. E aí os problemas se avolumam, e aí os problemas se intensificam. Vamos ter, portanto, a intensificação de impactos ambientais. Ao expandir a área cultivada com a soja, ao expandir a área cultivada, não é isso, com o milho, com os grãos, enfim, para exportação, a gente vai ter o aumento dos impactos ambientais. Por exemplo, vai aumentar o desmatamento, vai aumentar as queimadas, que andam de mãos dadas praticamente, né? Por que quase sempre, seguido ao desmatamento, vem a queimada? Porque é uma forma barata, entre aspas, né, de limpar a área. Quer seja para plantar o capim e criar o gado, quer seja para limpar a área e plantar a soja, plantar o milho, né? Então, quase sempre, principalmente em regiões como a nossa aqui na Amazônia, seguido ao desmatamento, vem a queimadas. Por si só, os dois já são grandiosos impactos ambientais. E quando eles acontecem, terminam agravando uma série de outros impactos ambientais. Aumenta, por exemplo, a emissão de gases para a atmosfera. Confere isso ou não? Mata a biodiversidade. Quando aumenta a emissão de gases para a atmosfera, aumenta o efeito estufa, aumenta o aquecimento global, provoca, tá certo, problemas no solo, provoca lixiviação, provoca erosão, provoca laterização, provoca erosão, provoca assoreamento de rios. Percebes isso? E eu poderia passar aqui horas listando impactos ambientais que são consequências do desmatamento e das queimadas. Mas tem mais. Né? Esse agronegócio, essa agricultura modernizada, ela utiliza muitos produtos químicos, que de maneira geral nós chamamos de os agrotóxicos. Na medida em que a gente utiliza milhões e milhões, bilhões e bilhões de litros ou de quilos, de toneladas de produtos químicos, a gente aumenta a poluição do solo, a gente aumenta a poluição das águas, a gente aumenta a poluição do ar. Vale a pena lembrar, tá certo, que atualmente essas grandes lavouras comerciais pulverizam os produtos químicos, não é isso, por aviões, por aeronaves, ou mais recentemente por drones, que é mais barato, evidentemente, não é isso? E isso entra nas correntes de ar, esses produtos químicos entram nas correntes de ar, terminam contaminando, poluindo lavouras que estão no entorno, terminam levando problemas para a saúde humana de cidades próximas, causando doenças dermatológicas, causando doenças, né, respiratórias, né? Você que estuda biologia deve ter ouvido falar provavelmente que as abelhas estão sendo ameaçadas de extinção pelo uso intensivo de produtos químicos em alguns lugares. E o que tem a ver a abelha? A abelha é um importante agente polinizador, portanto, isso pode, né, comprometer a produção agrícola de maneira geral.
Tranquilo? E claro que não para nos impactos ambientais. A Revolução Verde terminou agravando outros problemas sociais e econômicos, ou seja, intensificando problemas socioeconômicos. Por exemplo, aumentou a concentração fundiária. Lembra que em aulas anteriores, para quem vem nos acompanhando, a gente estudou que a terra é muito concentrada no Brasil? E que tem aumentado ainda mais essa concentração de terra? Está aqui uma das causas. A expansão do agronegócio, a expansão das lavouras comerciais, né? Isso leva o quê? Os grandes latifundiários a englobarem as terras de pequenos agricultores. E isso vai trazer outras implicações, tanto para o campo como aqui para a cidade. Lá no campo, a gente vai ter isso aqui, ó, o aumento dos conflitos fundiários. Porque na medida em que alguém está concentrando mais terras, que são os grandes, alguém está perdendo terra, que são os pequenos. Essa expropriação do homem do campo, tá? Vai terminar levando o quê? Ao aumento da luta pela reforma agrária. Vai terminar levando ao surgimento e ao fortalecimento dos movimentos sociais que vão lutar pela reforma agrária, causando um embate, né, dos movimentos sociais que vão lutar pela reforma agrária com o latifúndio. E o resultado desse embate é o quê? Sangue derramado, luta no campo, conflitos fundiários, como aqui na Amazônia a gente tem alguns casos assim, tá certo? De repercussão até internacional, como o massacre de Eldorado dos Carajás, como a morte da irmã Dorothy, por exemplo, como a morte de um casal de ambientalista, né? A Maria do Espírito Santo e o José Cláudio da Costa, não é isso? Que foram mortos numa emboscada em Nova Ipixuna, né? Aqui no estado do Pará, dentre vários outros casos, não é isso? Isso aí reflete no aumento do derramamento de sangue no campo, mas também termina impactando no aumento do êxodo rural, que muita gente que perdeu a sua terra ou perdeu o seu emprego pela modernização, ficou desempregado, migra para a cidade. O aumento desse êxodo rural provoca o inchaço urbano ou a macrocefalia urbana, ou seja, agrava ainda mais problemas aqui na cidade, como desemprego, como violência urbana, como favelização, como periferização, né? Como a prostituição, como o narcotráfico, porque deixa mais pessoas vulneráveis para serem cooptadas pelo narcotráfico, não é isso? Dentre outros vários problemas sociais e econômicos que degradam a qualidade de vida nas nossas cidades. Então veja como a estrutura agrária, a estrutura fundiária lá no campo afeta o teu cotidiano, afeta o nosso cotidiano aqui na cidade. Mas ainda tem outras situações, por quê? A gente viu que a área cultivada com soja, com milho, com as lavouras comerciais está aumentando, mas ao mesmo tempo a gente tem o quê? Uma redução proporcional das áreas voltadas para produzir aquilo que atende o mercado interno. O que atende o mercado interno? Agricultura familiar, agricultura de subsistência. Então, olha esse paradoxo, né? A Revolução Verde foi implantada com o discurso de combater a fome, mas ela faz reduzir a produção proporcionalmente daquele tipo de agricultura que realmente poderia combater a fome. Raciocina comigo. Quando reduz a oferta de um produto, o seu preço aumenta ou diminui? Lei da oferta e lei da procura. Não aumentou a oferta da soja? O preço diminuiu. Reduziu o custo de produção da soja e reduziu o preço da soja. Na medida em que reduz a agricultura familiar, aumenta o preço do feijão, aumenta o preço do arroz, aumenta o preço dos alimentos. E na medida em que aumenta o preço dos alimentos, fatalmente reduz o acesso da população aos alimentos, e principalmente da população de baixa renda, aquela que é mais impactada. Em outras palavras, termina aumentando a fome, aumentando a pobreza, aumentando a miséria, aumentando a vulnerabilidade alimentar, aumentando as desigualdades. Por isso que é absolutamente necessário que uma efetiva reforma agrária saia do papel em nosso país. Para quê? Para começar a alterar essa situação. A estrutura fundiária mais concentrada, né, termina valorizando ainda mais, né, priorizando ainda mais o agronegócio e a produção comercial voltada para a exportação, em detrimento da agricultura familiar que abastece o mercado interno. Resultado, aumento das desigualdades, da fome, da pobreza e da miséria. Bora fazer uma questãozinha para a gente confirmar como é que o Enem cobra isso? Um item do próprio Enem. Segue aí comigo, tá certo? Um item do próprio Enem. Olha o texto como é muito condizente, né, com o que eu expliquei para ti. A utilização dos métodos da Revolução Verde fez com que aumentasse dramaticamente a produção mundial de alimentos nas 4 últimas décadas, né? Ou seja, nos últimos anos. Tanto assim que agora se produz comida suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo.
Mas o fundamental é que, apesar de todo esse avanço, a fome continua a assolar vastas regiões do nosso planeta. Olha esse paradoxo, olha essa grande contradição. Nós vivemos em um mundo em que há produção de alimentos para todos, mas ainda tem mais de 800 milhões, quase 1 bilhão de pessoas que passam fome cotidianamente, segundo a ONU, segundo a FAO, né? Ora, isso é um grande paradoxo. Por que será? Bora ver o enunciado? O texto considera que para erradicar a fome é necessário o quê? Para erradicar a fome é necessário, letra A, distribuir a renda. Letra B, expandir a lavoura. A gente viu que as lavouras estão sendo expandidas. Letra C, estimular a migração. Migrar de um lugar para o outro, para onde se produz mais, não faz sentido, né? Letra D, aumentar a produtividade. Eu já expus para ti, já expliquei para ti que a Revolução Verde aumentou e aumentou muito a produção e a produtividade e não resolveu, tá? Letra E, desenvolver a infraestrutura. O problema da fome não é um problema técnico, não é um problema de infraestrutura. Claro que se melhorar a infraestrutura é melhor ainda, obviamente, não é isso? Mas se eu já tenho a produção de alimentos suficiente para abastecer toda a população brasileira e mundial, então o problema não é a infraestrutura. Para erradicar a fome, eu não preciso melhorar a infraestrutura necessariamente. Eu tenho que mudar o padrão de distribuição de renda. É isso aqui, ó, alternativa A. É necessário redistribuir a renda, é necessário combater as desigualdades, né? Ora, se você conhece uma família que está passando fome, agora, nesse momento, que não almoçou ainda, que não vai jantar, tá certo? Mais tarde, né? Será que se essa família tivesse renda agora e ela fosse ao supermercado, ela ia encontrar comida para comprar? Sim ou não? Claro que ia, porque não falta alimento. Falta acesso aos alimentos, porque há uma grande desigualdade na distribuição da renda. Poucos têm muito e muitos têm pouco, tá? Muitos têm pouco ou quase nada, né? Segundo a ONU, são milhões, são centenas de milhões de pessoas que vivem com menos de US$ 1 por dia. E isso leva a essa vulnerabilidade alimentar, isso leva a esse aumento da fome, da pobreza, da miséria, no mundo em que há abundância de alimentos. Deu para entender? Letra A é a alternativa correta. Fortíssimo abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu!